Vocês prestaram atenção na primeira leitura, Atos 9, a conversão de Saulo? Você só vai entender se você for estudar quem foi Saulo. Filho de pais judeus com ascendência romana e grega. Os pais de Saulo não eram judeus simples. Eram pessoas de posse. Tinham dinheiro. O pai dele construía tendas, dessas que todo judeu tinha. Então isso garantia uma boa remuneração para ele, para a família. Tinha posses. A prova disso é que ele mandou Saulo para Roma, para a Grécia, estudar o que hoje nós falaríamos seria faculdade de Direito. Depois que Saulo volta para a Judéia, o pai dele ainda mexe os pauzinhos para que ele entre no Sinédrio, que era a religião da época, o colégio dos rabinos, e ali ele se torna discípulo de Gamaliel. A Bíblia cita Gamaliel no Evangelho, no livro de Atos. Gamaliel era o rabino mais sábio de Jerusalém. E era o mais velho. Provavelmente Gamaliel iria se afastar, porque estava velho, e iria colocar Saulo lá. Saulo impressionou todos os outros membros do Sinédrio pela sua inteligência. Segundo, pela sua fé na lei de Moisés. Para quem que Deus se revelou lá no Sinai? Moisés. Para quem Deus deu as tábuas da lei? Moisés. Para quem Deus falou que começou a primeira aliança? Então Moisés era, a lei de Moisés era a lei de Deus que esses rabinos seguiam. Quando Jesus morre, antes da conversão de Saulo, Pôncio Pilatos manda escrever a plaquinha em grego, latim e hebraico e colocar em cima da cruz. Nós temos ali escrito só INRI, que é a abreviação em latim. Jesus Nazarenus Rex Iudeorum. Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Só que essa frase, Jesus Nazareno, Rei dos Judeus, em hebraico, Yeshua Yerudim, você vai pegar as iniciais, e as iniciais dessas palavras em hebraico serão aquelas 4 letras sagradas que Deus falou para Moisés quando ele disse, eu sou. Então, quem olhava para a cruz e lia em hebraico, ali estava escrito, eu sou, morreu. Os judeus se escandalizaram, porque estava escrito o nome de Deus em cima do Cristo, crucificado. E todos começavam a crer no Cristo, que morreu e ressuscitou, como o Messias de Deus. E isso contrariava a lei dos judeus. Porque para os judeus o Messias não podia morrer. Então, o Senhor bendito Saulo começa a caluniar, a fazer fofoca, a tentar denegrir a imagem de um cristão. Como não adiantou muito, ele passava a seguir, intimidar, prender. Como não resolveu, ele resolveu perseguir. Falem a palavra perseguir. Vocês sabem o que significa a palavrinha na língua portuguesa? Alguém aqui é professor de química, estudou química, gosta de química? Sim? Não? É de fato uma matéria horrorosa, né? Eu tenho trauma. O meu professor de química me deixou traumatizado. Mas eu lembro da aula. O meu professor de química dizia assim, que para você ter uma molécula, você tinha que colocar muitos átomos
E aí, quando a molécula está ali concluída, você tem um nível certo de átomos, né? Não é infinito. Você tem uma quantidade de átomo para caber na molécula. E quando está no limite, você não pode colocar mais átomo na molécula, porque senão a molécula colapsa. Então aí você já tem, quando ela está na beira de colapsar, a formação de outros elementos. Então, por exemplo, o hipoclorito. Você tem o clorito, o cloreto, e você tem depois o percloreto. Per indica que ficou perfeito. O per indica que atingiu a perfeição. Entende? Per indica que você está no nível máximo daquela realidade. Uma coisa está feita. Quando está muito bem feita, ela está perfeita. Uma coisa é seguir, outra coisa é perseguir. Uma coisa é fazer, outra é perfazer. Tudo que tem per vai indicar que está no nível máximo. O per indica intensidade, força, vontade. No amor, quando o amor está no auge, na plenitude, é o amor máximo de Deus, então você tem a palavra doar, porque o amor se doa. Mas quando o amor está no nível máximo, você perdoa. Compreendeu? Ok. A primeira leitura diz que Paulo resolve ir ao Sinédrio para defender a fé antiga de Moisés. Ele pega uma carta com autorização política e religiosa para perseguir os cristãos. Ele não ia só seguir. Ele estava com muita vontade de seguir. Ele ia caçando os passos. Porque ele ia defender a fé dele. Tudo bem até aí? Fala a verdade para mim aqui na igreja. Alguém já seguiu o namorado? As mulheres que estão aqui, escondidas, em algum momento já resolveu dar uma seguida no namorado? Sim ou não? Agora é tudo santa, né? Vocês perseguiam, vocês não seguiam. E os homens, resolvia dar uma seguidinha também ou não? Não, que imagina. Quem está com o celular aí? Está com o celular? Quem está? E procura para mim, por favor. Vai dar um Google aí, por favor. Abre seu Google aí no celular. E coloque assim: distância de Jerusalém. Distância de Jerusalém a Damasco. Achou, Carmen? Distância de Jerusalém a Damasco. 219 quilômetros. Alguém aqui já fez o caminho da fé? Quantos quilômetros você percorre num dia? 35, 40 por dia. Tem 220 quilômetros de Jerusalém a Damasco. Sol, ambiente poeirento, desértico, ele não ia fazer a pé. Naquela época não tinha Honda, Fiat, Mobile. Era cavalo. Se um ser humano faz 30 km por dia, a cavalo, vamos dizer que ele fazia 70. Vamos dizer que era 70 km por dia a cavalo? 70, mais 70, mais 70, 210. Vamos exagerar. De Jerusalém a Damasco a cavalo, 314 quilômetros. Então vai lá, mais 70, 280, mais 70,
de 5 a 6 dias a cavalo. Meu irmão, para você perseguir quem acredita em Deus de outro jeito que você, para você pegar aquela estrada poeirenta, desértica, com cavalo, 6 dias, só tem 3 possíveis explicações. Você estava com muita raiva dos caras, porque eles estavam contrariando a sua igreja, a sua religião. Você estava com muita gana de pegar, e quando pegasse, ia no mínimo apertar o pescocinho, pegar 2 dedos e furar os olhos. Isso era o mais leve, porque Saulo queria pegá-los para prendê-los, torturá-los e matá-los. O senhor pode provar isso na Bíblia? Claro que eu posso. Quem deu ordem para prender Estevão? Saulo. E o que aconteceu com Estevão? Foi morto a pedradas por ordem de Saulo. Então ele estava com muita gana de pegar os cristãos. E ele vai descer lá para Damasco, porque em Damasco já tinha notícia de que haviam 6 comunidades estruturadas e mais de 30 crescendo no cristianismo. Ele vai para lá, ele quer pegar o líder. Quem era o líder lá? Era Ananias. Ananias estava que ele não dormia, não vigiava, não passava nem sinal de Wi-Fi perto de Ananias. Do medo que ele estava de Saulo. Atenção. Eis que Deus, quando Deus quer, vai pelo amor ou vai pela... Olha para quem está do lado. Diz, ou amor ou dor. Vou provar para vocês que é assim. Pedagogia de Deus. Saulo com aqueles soldados, cavalos, 3º dia da viagem, os soldados obedecendo Saulo, porque agora ele era uma autoridade, poder. Ele ia suceder Gamaliel. No meio da estrada, este homem armado, não tinha pólvora naquela época, então não tinha revólver 32, 38, não tinha pistola 380, não tinha fuzil, não tinha calibre 12, não tinha essas armas. Era espada, era o que tinha, lança. Mas ele achava que ele estava ali no poder, tinha soldados, ele estava representando Deus, a fé, a religião. Só o que ele acreditava valia, o dos outros não valiam nada. Tem gente assim hoje ou não? Ok. No meio do caminho, aparece uma luz. Se formos investigar em termos de física quântica, seria uma luz em termos de fissão nuclear. Um princípio de fissão nuclear. Porque os soldados viram a luz como um relâmpago. Saulo olhou para a luz. E quem ele viu na luz? Jesus. Mas não via direito. Não dava para distinguir. E dizia, Saulo, a voz vinha da luz. Saulo, por que me persegues? E ele, quem é, Senhor? Já resolveu chamar de Senhor, né? Nessa hora, irmãos, nem Wi-Fi pegava ali do lado dele. Vê uma luz, escuta uma voz. Se fosse hoje, mandava para o psiquiatra. Não é? Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem é, Senhor? E a voz responde, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Nesta hora ele cai do cavalo. Irmãos, fica cego. Atenção, para você cair do cavalo e ficar cego, no mínimo você bateu. E para você ficar cego, no mínimo você também teve uma reação inflamatória. No mínimo dos mínimos você teve febre. Os soldados achavam que ele estava delirando. Faltava mais 3 dias ainda de viagem. A voz mandou ele descer para Damasco. Que lá ele receberia instrução. Que ele deveria buscar quem lá? Ananias. Mas Ananias já servia a Deus. Só que não estava sabendo da pedagogia de Deus. Ananias não estava nem sabendo o que aconteceu na metade do caminho.
Eis que o Espírito de Deus vai até Ananias e diz: Saulo está aqui. Ananias deve ter se tremido. Senhor, ele persegue os cristãos, ele matou Estevão. Eu vou fugir daqui. E Deus diz: não, Ananias, tu vais até ele, tu vais impor as mãos sobre ele, tu vais orar sobre ele, quer dizer, batizá-lo, e ele será cheio do Espírito Santo. Porque, atenção, Deus revelando a sua vontade, este homem é precioso para meus planos, para as minhas vontades. Chegando em Damasco, diz a Bíblia que Saulo ficou 3 dias sem comer, sem beber e sem enxergar. Devia estar delirando. Quando Ananias impõe as mãos, esse gesto, impor as mãos, é o gesto do cristianismo. Se transmite a graça, o Espírito. Quando Saulo impõe as mãos, a Bíblia fala, livro de Atos, que sai do olho dele que nem escama de peixe. Deus abriu a visão espiritual dele. E ele passou a ver o mundo espiritual, a entender o mundo espiritual, como ninguém mais entendia. A partir desse momento, a natureza do homem velho cai. E nasce aquilo que Deus quis, Paulo. E Paulo começa a pregar o evangelho a partir dos lugares onde ele perseguiu o evangelho. Ele volta para Jerusalém. Não foi em Jerusalém que ele perseguiu os primeiros cristãos? Então lá ele tinha que pregar e testemunhar. Depois ele sai de Jerusalém. Foi o apóstolo de todos os gentios, povos que não eram judeus. Pregou para os romanos, pregou para os gregos. Na Grécia ele foi em Corinto, Colosso. Pregou aos Gálatas. E quando você lê a mensagem de Paulo, você vê que ele foi transformado. Deixou as honras do Sinédrio, deixou o poder político que o Sinédrio lhe daria, para ser transformado. Quando Deus quer, ou vai pelo amor, ou vai pela dor. No caso de Paulo, ele conheceu a dor, porque ele viu o erro que ele tinha feito em nome de Deus. Teve que mudar o entendimento, houve conversão, entendimento mudou, houve mudança de caráter, houve mudança de personalidade, e aquele homem que era só humano, passou a ser também espiritual. A graça de Deus foi dada ao máximo. Ele foi refeito. Vocês conseguem entender a intensidade que ele estava de raiva para sair e ir para Damasco 5, 6 dias a cavalo? Ele não ia lá para fazer carinho, não, e nem falar, para com isso. Quantas vezes nós estamos tomando decisões que achamos que estão perfeitas. E na verdade são decisões nada espirituais e são decisões que nos afastam do sagrado.